Fala galera, começando aqui mais um vídeo dos YouTubers. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Com certeza você já viu aqui no título desse vídeo. E antes da gente começar o vídeo, antes da gente falar desse assunto tão legal, se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, gente. Ative o sininho para receber a notificação. A gente lança vídeo toda semana, vídeos legais, conteúdos legais. E se você tá curtindo também os conteúdos que a gente tá conversando aqui, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente suas dúvidas. A gente sempre lança coisas para você pesquisar mais. Se você pesquisou, lança aqui nos comentários. E, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo sobre salvação. Roda a vinheta! Vamos lá então, começar a falar sobre salvação. E para a gente começar, eu quero trazer aqui o que não é salvação. O que não tem a ver com esse assunto. A primeira coisa que a gente aprende que não é salvação é que a salvação não é obra humana. Então a salvação tem a ver com a gente, tem a ver com os humanos e tudo mais, porque quem precisava ser salvo era a humanidade. Mas não é obra humana, não foi iniciativa do homem ser salvo. Não. A iniciativa a gente vai ver de quem foi essa iniciativa. Então não é obra humana. E outra coisa que a salvação, que não é salvação, que não tem a ver, é que a salvação ela não pode ser alcançada pelos esforços da humanidade. Não pode. E a gente vai entender por quê, quando a gente vê o que é salvação e quem é o dono disso, quem teve a iniciativa, a gente vai entender que a gente não consegue, a humanidade não consegue alcançar a salvação por si mesma, pelos seus próprios esforços. Então, definindo isso, de que a salvação não é obra humana e não pode ser alcançada por esforços próprios, a gente vai ver agora o que é salvação. E eu dividi em 3 pontos do que é salvação, você vai ver que eles são praticamente a mesma coisa, mas diferente. E o primeiro ponto do que é que a salvação é obra de Deus. Então a gente viu que a salvação não é obra humana, porque é obra de Deus. Olha só o que diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto está falando? Deus amou o mundo e Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então a salvação é iniciativa do próprio Deus, porque quem precisava ser salvo éramos eu e você, era a humanidade. E uma perguntinha também, do que nós deveríamos ser salvos? Tem um vídeo, acho que é o último Level Up que a gente lançou sobre pecado. A gente fala sobre pecado e a gente fala nesse vídeo, até foi eu que gravei, eu falo nesse vídeo que o pecado nos separa de Deus. Porque Deus é um Deus santo e não se relaciona com o pecado. E todos nós somos pecadores e todos nós precisávamos ser salvos desse pecado. Mas sozinhos a gente não conseguiria. Por isso que Deus, baseado no amor dele por nós, ele nos amou tanto. Ele nos amou tanto que ele entregou o seu próprio Filho para que quando nós crermos em Jesus, no sacrifício de Jesus, ele diz: não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então a salvação é obra de Deus. Segunda coisa, a salvação é pela graça por meio da fé. Outro texto, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É pela graça por meio da fé. Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Segunda coisa que nós precisamos entender em relação à salvação. A salvação é pela graça. O que é graça? Graça é aquilo que não merecemos, por isso é de graça. Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia a salvação por causa do nosso pecado. Mas a salvação é pela graça por meio da fé. O que isso tem a ver por meio da fé? É quando eu creio, quando eu olho para o sacrifício de Jesus e eu creio nele como meu único e suficiente Salvador. Mas o texto diz que tanto a graça e a fé é obra de Deus, é dom de Deus.
Então não tem como eu alcançar a salvação pelas minhas obras. Porque se fosse por obras, eu poderia me orgulhar. Eu poderia fazer mais obras que você que está me assistindo e ficar orgulhoso em cima de você, por quê? Eu fiz mais obras que você, por isso eu alcancei a salvação, você não. Mas Deus, Ele diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então é baseada na obra que Ele fez e não nas obras que nós podemos fazer ou fazemos já e tudo mais. Então isso quebra o nosso orgulho, porque não há nada que você possa fazer para que você mereça a salvação, para que você mereça o amor de Deus. Deus te amou porque Ele quis e foi pela graça por meio da fé. Primeira coisa, não é a salvação é obra de Deus, é pela graça por meio da fé e é um presente imerecido. É basicamente o que a gente já falou até agora. Como já vimos, a salvação não é algo que nós alcançamos sozinhos. Porque o nosso pecado não deixa nós nos aproximarmos de Deus. Na verdade, o nosso pecado nos afasta de Deus e nós nascemos pecadores. Todo mundo é pecador. Então, a salvação é um presente merecido. Deus deu baseado no amor dele por nós. Por que é importante entender, saber sobre salvação? É importante porque nos lembra da nossa posição. Nos lembra que nós éramos pecadores e agora nós somos filhos de Deus porque Deus nos salvou por meio do sacrifício de Jesus. Por isso é importante entender que a salvação é obra de Deus, porque ela não é baseada nos nossos esforços. Quando a gente pensa que é baseada nos nossos esforços, nós nos orgulhamos, nós nos tornamos escravos, porque nós tentamos o tempo inteiro fazer algo para que Deus se agrade de nós, para que Deus nos salve, enquanto Deus está falando, eu já salvei você por meio da obra do meu Filho Jesus Cristo. Outra coisa, é importante porque a salvação deve trazer duas coisas pra gente: humildade e gratidão. Humildade por entender que não merecíamos, que éramos pecadores, todo mundo era ruim, mas Deus mesmo assim nos amou por meio de Jesus Cristo e enviou seu Filho para morrer por nós. E gratidão porque mesmo sem merecer, Ele fez isso porque Ele nos amou. Então, essas duas coisas, gratidão e humildade, é muito importante quando a gente fala de salvação. E a última coisa de ser importante é porque a salvação ela transforma a nossa vida por completo. Antes éramos escravos do pecado. Antes não tínhamos relacionamento nenhum com Deus, não conseguíamos viver uma vida que agrada a Deus. Mas agora, porque Deus nos amou, porque enviou o seu Filho, que foi pela graça por meio da fé, agora nós nos tornamos filhos de Deus. E por causa do sacrifício de Jesus, nossa vida muda por completo. Agora nós podemos ter relacionamento com Deus. Agora nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. E mais ainda, assim que esse corpo aqui morrer, nós vamos para o céu. Porque Deus nos salvou da condenação do pecado. O pecado nos levava para o inferno, mas Deus nos resgatou, nos salvou. Então é importante saber e entender sobre a salvação, porque a salvação é algo que muda a nossa vida por completo. Alguns fatos interessantes agora sobre esse tema. Na teologia, a gente chama o estudo da salvação de soteriologia. Soteriologia. O Bruno vai colocar aqui e tudo mais, essa palavrinha. E, gente, esse estudo da salvação dividiu muita gente na história da igreja. Muita gente, porque muita gente tem interpretações diferentes de como a salvação acontece. Então tem gente que fala que a salvação é por obras, tem gente que fala que a salvação, nós podemos alcançar a salvação. Você já viu que nós aqui na Igreja Batista Memorial de São Paulo não cremos nisso. Nós cremos na salvação como obra de Deus. Mas existem dois personagens muito interessantes que com certeza você já ouviu. Um é o Jacob Armínio e o outro é o João Calvino. Em outras palavras, talvez você já ouviu como calvinismo e arminianismo. O que acontece? Esse tema de salvação dividiu esses dois pensadores, esses dois teólogos. João Calvino faz 5 pontos que tem a ver com salvação, 5 pontos de como ele vê a salvação e tudo mais. E o Armínio, Jacob Armínio, ele faz outros 5 pontos debatendo com o João Calvino. Então a gente escuta, talvez você já escutou, os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, e eles são opostos. Um pensa de uma forma sobre salvação, outro pensa de outra forma. E isso já está no Mais Pesquisa também, se você quer pesquisar um pouquinho o que é esses 5 pontos que falam 5 pontos um do outro, para você também estudar, ver os textos bíblicos que eles colocam, é muito legal.
Então é um fato interessante, esse tema dividiu muita gente, divide até hoje. Então é bem interessante esse tema. Indicações, a gente vai colocar um vídeo aqui, um link de um vídeo no YouTube, que explica a palavra evangelho. E esse vídeo é muito legal, assista esse vídeo que vai explicar, vai falar sobre o tema também, vai falar sobre salvação, vai falar o que é a vida, do que fomos salvos, para onde vamos depois. Então, essa é a indicação, clica aqui que a gente vai colocar o link desse vídeo, muito legal aqui no YouTube mesmo. Mais pesquisa, e eu quero fazer uma pergunta para você. Depois que você ouviu tudo isso que eu acabei de falar, que salvação não é obra humana, que é obra de Deus, que é pela graça por meio da fé, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Baseado nisso, a salvação pode se perder? Deus pode me salvar e por algo que eu faço, daqui a um tempo posso perder a salvação? Ou uma vez salvo, eu sou salvo para sempre? Pensa nisso. Pensa em tudo que você ouviu aqui que eu disse, pesquisa, você vai ver também que isso aqui divide muita gente fala, interpreta de um jeito, muita gente interpreta de outro. E você já sabe também qual é a nossa posição só de ouvir o que a gente falou. Se é obra de Deus, se é presente merecido, se é pela graça por meio da fé, será que eu, humano, homem, posso fazer alguma coisa que me faz perder esse presente de Deus? Pesquisa aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre salvação. Espero que você tenha curtido. Deus abençoe muito o seu coração. Se você curtiu, compartilhe com seu amigo. Talvez seu amigo tenha dúvidas sobre salvação, esse negócio maravilhoso que Deus fez por nós. E espero que você também saia desse vídeo, acabe de escutar esse vídeo e fique muito grato a Deus por tudo que Ele fez por nós, que é a salvação. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço, tamo junto. Cê é louco, pai. Foi rápido, hein?